quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Conforme lhes anunciei no episódio passado, caríssimos amigos, amigas que estão conosco nesta série Jubileu da Esperança, nós vamos retomar o que fizemos nos primeiros episódios desta série, o assunto das indulgências, com alguns acréscimos, mas também retomando o fundamento que não pode ser mudado e que não custa e é oportuno ser também retomado esse fundamento para que nós não criemos ideias falsas ou por causa de pessoas que não tendo conhecimento dizem coisas que não são verdadeiras, não conhecem a doutrina da igreja e espalham um conceito equivocado do que seja indulgência. A indulgência está intimamente ligada à misericórdia de Deus. Temos que guardar isso bem na nossa mente. A indulgência está intimamente ligada à misericórdia de Deus. Ela é fruto da misericórdia de Deus. O Salmo diz: vós sois um Deus compassivo e indulgente. Então, daí a palavra indulgência quer dizer essa compaixão, essa benignidade, essa bondade profunda e quase que excessiva para com a pessoa que comete um erro, para com os pecadores. Isso se encontra em plenitude em Deus. Mas nós encontramos em muitas pessoas esses sinais bem concretos de pessoas indulgentes, que perdoam, que esquecem as mágoas, que mesmo lembrando não querem se vingar, pessoas que doam a sua vida de uma maneira tão bonita em oferecimento por aqueles que são pessoas presas por situações terríveis, como situações de HIV, situações de tuberculose, situações de hanseníase, ou mesmo extrema pobreza e assim por diante. Essa doação da vida se torna de fato uma indulgência para com pessoas sofridas, seja de males físicos ou males espirituais. Todos merecem e precisam da indulgência dos cristãos. De sorte que essa misericórdia para com os que erram é próprio de Deus e Ele comunica a seus filhos. Como a igreja encontrou isso? Jesus, na noite da Páscoa, aparece aos discípulos e diz: a paz esteja convosco. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, serão retidos. Então, ele mostra que o fruto da redenção é a reconciliação com Deus. O fruto do seu mistério pascal, morte e ressurreição, é a amizade, o reatamento da amizade entre a humanidade pecadora e Deus. De modo que aí nós encontramos que, de fato, Jesus nos traz com seu Santo Espírito santificador o fruto da Páscoa. Eis porque a igreja sempre exerceu esse ministério da reconciliação, oferecendo o perdão de Deus. Como era a prática na igreja primitiva? Quando um cristão, portanto um já batizado, e não esqueçamos que o batismo é em primeiro lugar para o perdão dos pecados. E o efeito do perdão dos pecados é que nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Cristo e templos vivos do Espírito Santo. Mas o batismo tem como primeira finalidade o perdão dos pecados. Tanto assim que os adultos que a gente batiza, os jovens, eles não precisam se confessar antes de ser batizados. Eles se batizam, são perdoados seus pecados, e aí, se cometem algum pecado depois, é que precisam do sacramento da reconciliação.
Na igreja primitiva, esse sacramento da reconciliação, ou da confissão, como é popularmente conhecido, ele era dado uma única vez na vida. Era mesmo chamado de segundo batismo. Então, se a pessoa, depois desse segundo batismo, ainda cometia uma culpa grave, não era uma coisa comum, banal, ou um pecado venial, como nós dizemos. Claro que pecado sempre é pecado, mas há pecados mais graves, naturalmente. Não vamos comparar matar uma pessoa com xingar alguém, né? Todos são pecados, mas um é mais grave do que o outro. Então, o pecado grave só era absolvido depois de um tempo de penitência. Aí que começa a nossa atenção para a indulgência. Um tempo de penitência. Quer dizer, a pessoa estava agora encarregada de resolver ou de percorrer um caminho para pagar as penas temporais. Olhe bem, penas temporais. Não estou falando das penas eternas, falando de penas temporais. Por exemplo, o bispo, que era sempre a pessoa que impunha a penitência para o pecador, dizia: você agora vai dar parte dos seus bens para os pobres. Ou você vai agora semanalmente passar um dia naquela casa cuidando daquele doente. Ou você vai agora atravessar as pessoas naquele riacho perigoso, onde muitos não conseguem atravessar, para ajudá-las a fazer o seu caminho. E 1001 formas de penitência, sempre em favor de quem precisava. Quando a pessoa mostrava boa vontade, cumprindo a penitência, normalmente na Quinta-feira Santa, ela era reconciliada para participar da ceia do Senhor e celebrar a Páscoa. Agora, essa penitência podia demorar 1 ano, anos, 5, 10 anos, e conforme o andamento do penitente, ela podia ser mitigada, podia ser diminuída. Por exemplo, vinha um confessor da fé. O que é um confessor da fé? Alguém que era levado ao tribunal dos pagãos para abjurar da fé, para negar a fé, ela estava disposta até a morrer por Cristo. Por uma razão ou por outra, não era morta. Então era chamada de confessor da fé. Confessava a fé, mas não chegava a ser martirizada porque o Império Romano não quis matar aquela pessoa, por uma razão ou por outra. Então, às vezes essa pessoa, com os merecimentos de ser confessor da fé, pedia ao bispo que mitigar aquela pena, diminuir o tempo de penitência daquela pessoa e era então absolvida das penas eternas. Quer dizer, a confissão sacramental é para o perdão das penas eternas, do pecado. Só quem perdoa é Deus e só é perdoado quem se arrepende. As penas temporais, como esses exemplos que dei, de doar parte dos seus bens, de ajudar uma pessoa doente, de ajudar a atravessar alguém em riachos caudalosos, etc., essas pessoas recebiam penas temporais, que era para mostrar, através do exercício dessas obras de misericórdia, o seu arrependimento. Então a indulgência vai recair exatamente sobre essas penas temporais. Quando alguém diz que indulgência é para perdão de pecados, está cometendo um gravíssimo erro. Vou repetir com voz forte. Indulgência não é para perdão de pecados. Indulgência é para o perdão das penas temporais. Tanto assim que para se lucrar a indulgência, por exemplo, agora do Ano Santo, você precisa ter se confessado, estar em estado de graça, estar desapegado do pecado, ter feito a Santa Comunhão, íntima união com Cristo, orar nas intenções do Papa, fazer uma pequena peregrinação que seja. Isso se chama, então, as condições de uma indulgência. Então, se indulgência fosse para o perdão dos pecados, como é que se exigia que a pessoa tivesse
em estado de graça. Seria uma contradição. Então, não vamos cair nessa ilusão, como alguns dizem aí pelos meios de comunicação não bem informados, que indulgência é para perdão de pecados. Nós, então, com essa condição, vamos lembrar. A indulgência que nós podemos lucrar, elas vêm de um tesouro. É uma comparação, um símbolo, naturalmente. Este tesouro da igreja são os méritos de Cristo e, junto a ele, os méritos, se é que a gente pode chamar assim, de todos os santos, a começar da Virgem Maria até os santos de hoje. Aqueles que seguiram a Cristo, praticaram boas obras, agradaram a Deus e, por isso, eles também são meritórios diante de Deus. Então, todos os méritos dos santos, unidos aos méritos infinitos de Jesus, formam o tesouro da igreja. E a igreja, que tem o poder das chaves, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Pois bem, usando esse poder das chaves, como se diz, então a igreja dispensa das penas temporais a pessoa que está desejosa de ser reconciliada. Foi o Papa Gregório Magno, no início do século VII, no ano 604, que começou a utilizar oficialmente essa questão das indulgências para com os irmãos e irmãs que buscavam o indulto das penas. Nós continuaremos nos outros episódios a tratar da indulgência para podermos revigorar a nossa convicção e compreender melhor este dom de Deus para a igreja. Olhando como temos feito nos episódios passados, os jubileus da história da igreja, chegamos ao ano de 1950. Foi o 26º jubileu. O Papa da época era o Papa Pio XII. Lembramos que a Segunda Guerra Mundial terminou em maio de 45. Então, apenas 5 anos do final da Guerra Mundial. O povo estava vivendo uma situação de dor, mas também de esperança de reconstruir as cidades, reconstruir a vida, a sociedade, depois de uma guerra que matou mais de 6 milhões de pessoas, né? Então, é nesse clima que esse jubileu se dá com uma perspectiva de paz, né? De paz. O grande ênfase sobre a paz. Houve um afluxo muito grande de peregrinos, de todas as nações, de classes sociais diversas. E foi canonizada, na época, a jovenzinha Maria Goretti, que tinha sido assassinada para defender a sua virgindade. O Papa Pio XII quis mostrar que esse dom da virgindade não está caduco, ele precisa ser valorizado, tanto para o homem quanto para a mulher, como um dom de Deus, porque é uma pertença ao Senhor. Não é uma questão física, biológica, é uma questão espiritual. E naquele ano também houve, no dia 1º de novembro de 1950, a proclamação do dogma da Assunção de Maria. Finalizemos o nosso episódio de hoje rezando juntos a oração do jubileu. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Amém.